Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de expor o meu relato. Meu nome é Claudeci e eu tenho 70 anos de idade. Atualmente, eu moro em São Luís do Maranhão, com a minha família. Mas a história que vou contar se passou no estado do Amazonas, quando eu ainda era um molecote. E vou contar essa história para vocês. Eu me criei no interior, numa zona bem rural, e onde eu morava era cercado de fazendas e sítios. Meio que cada família tinha seu pedaço de terra. O pessoal trabalhava em suas terrinhas e, vez ou outra, fazíamos trocas com os vizinhos. Tudo era meio afastado, e lá, uma vez ou outra, nos encontrávamos com algum vizinho. O meu pai também se criou em interior, só que na sua juventude teve a felicidade de morar na cidade grande, com alguns parentes. E durante essa oportunidade, ele aprendeu a ler. E ele ensinou a mim e aos meus irmãos a ler, enquanto ainda estava vivo. Na época, meu pai era serrador e prestava serviço para um senhor da região. Ele serrava madeira para ele. Era um trabalho bem difícil, e só isso não era o suficiente para nos sustentar. E ainda tínhamos uma rocinha, onde cultivávamos algumas coisas a mais, para agregar na alimentação. Eu era o mais velho, e nessa época eu tinha 16 anos. Meu pai sempre estava comigo, me ensinando tudo que podia. Parece até que ele adivinhava, e não ia viver por muito tempo. Como eu disse, fazíamos tudo juntos. Pescávamos juntos, e ele me ensinou a atirar. E dificilmente íamos caçar, mas algumas vezes íamos também. E quando isso acontecia, no máximo, meu pai abatia um animal. E quando eu questionei o porquê de ele só abater um animal, ele dizia que se matasse além do que precisasse, quando quisesse, não íamos ter. Ele era um homem consciente sobre a natureza. Ele sempre só pegava o necessário, sempre tendo um profundo respeito pela natureza. E ele me repassou isso. Infelizmente, quando eu estava com 17 anos, meu pai sofreu um acidente. Ele estava serrando madeira e, de forma inesperada, teve uma forte ventania. Ele ia derrubar a árvore na direção certa, mas com a força do vento, essa trajetória foi interrompida e meu pai acabou sendo atingido e veio a falecer. Minha família ficou sem chão. Meu pai era o pilar de nossa família. Era ele que sempre resolvia todos os problemas. E a partir daquele momento, querendo ou não, essa responsabilidade caiu sobre mim. Pouco tempo depois do falecimento do meu pai, minha mãe descobriu que estava grávida. Tudo se agravou ainda mais. Com uma criança chegando, eu já estava bastante desesperado, assumindo o lugar do meu pai. E com uma boca a mais para alimentar, minhas responsabilidades só aumentavam. Eu não sabia serrar como meu pai, e não exercia essa profissão. Para conseguir comida, eu continuei fazendo o que sabia. Além de cuidar da roça e pescar, agora comecei a caçar com maior frequência. Ao menos uma vez na semana, eu ia atrás de caça, para agregar na alimentação, pois só a roça não era o suficiente.
A gravidez da minha mãe não foi fácil. Ela passava muito mal. Foi um período muito conturbado, tanto por ela estar de luto, quanto pelo fato de estarmos no interior. E lá não tinha estrutura alguma para ela ter algum suporte. Numa determinada semana, eu saí para caçar. Passei a noite na espera e consegui pegar um porco do mato. Era a carne suficiente para passar alguns dias e daria de salgar e deixar secando no sol, para preservar essa comida por mais tempo. Quando eu cheguei em casa de manhã, minha mãe estava com olheiras e com um semblante assustado. Eu me sentei e perguntei a ela o que tinha acontecido. Morávamos no nosso sítio em uma casinha simples, com um piso de barro batido. Tudo muito simples, como já disse a vocês. Ela me contou que na noite passada não havia dormido. Quando perguntei o porquê, ela prosseguiu dizendo que alguém estava andando ao redor da casa. Um anda para cá, um anda para lá, e ela ainda chamou por mim, achando que eu tinha voltado da caçada mais cedo. Mas depois mudou a pergunta, querendo saber quem era, mas ninguém respondeu. Em um certo momento da noite, a minha mãe escutou como se alguém estivesse empurrando a porta, forçando para entrar. Minha mãe já estava perto de ter o meu irmão, e com essa confusão, não conseguiu dormir. Eu disse a ela que não tinha como ser eu, já que eu passei a noite na espera. Nosso sítio era muito distante dos outros. Para um vizinho vir de noite e não chamar por ela, era esquisito. E eis que essa ocorrência passou a ser rotineira. Sempre que eu saía para caçar, geralmente na noite em que eu não estava em casa, a cena se repetia. E quando chegava, minha mãe reclamava que alguém tentava entrar na casa, sempre rondando. E mesmo perguntando quem era a pessoa, ela nunca tinha resposta. Eu conversei com a minha mãe que ia ficar em casa e parar de caçar por alguns dias. E assim, eu ia descobrir o que estava acontecendo. Meus irmãos reclamavam, mas todos eram muito pequenos para poder se defender. Lá no interior, nossa única fonte de luz era a lamparina acesa, no meio da casa. E durante esses dias eu fiquei em casa, e eu estava encasquetado para descobrir o que estava acontecendo. E nem dormia. Eu ficava sentado na rede a noite toda em claro, mas não acontecia nada. Passaram-se vários dias e nada. Então cheguei a pensar que ela estava sonhando, ou até que se enganou e acordava assustada. Ela estava frágil e achei que seria normal ela se enganar. Eu ainda esperaria por mais aquela noite, e caso nada acontecesse, teria certeza que minha mãe estava enganada. Mas eu estava muitos dias sem dormir direito, e naquela noite, cedo eu peguei no sono. Já para as bandas da madrugada, minha mãe me chamou bem baixinho. Meu filho, acorda, acorda! Quando eu perguntei o que estava acontecendo, ela apontou para fora e me mandou escutar. Mesmo os 11 de sono, deu de escutar um barulho de pisado, umas passadas pesadas, e dava a impressão de ser alguém de porte avantajado. Com o verão forte, o barro estava seco ao redor da casa, e dava de escutar alguém rondando ao redor dela. Aquilo deu voltas ao redor da casa e foi pela cozinha, e escutei remexer nas panelas, que estavam em cima do giral. Agora estava andando em direção à sala, e eu escutei quando a madeira rangeu, pois aquilo forçou a porta. Com a madeira rangendo, eu logo perguntei: Oxe, quem é que tá aí?
e tudo ficou em silêncio. Eu chamei de novo, mas não ouvi resposta. Me levantei devagar da rede e olhei pela fresta da porta. E mesmo estando escuro, deu de ver um vulto passar do lado de fora. Seja lá o que for, deu a volta na casa e foi em direção à cozinha, e mexeu na porta. Nessa hora, eu já estava cabreiro, e resolvi pegar a espingarda e falei: ou você fala quem é, ou eu vou mandar chumbo. Eu tô armado, viu? Após eu falar isso, seja lá o que for que estivesse lá fora, me entendeu. Eu escutei um barulho, meio que um rosnado, ou um fungado, do outro lado da porta. Eu fiquei assustado. Aquilo era um barulho de bicho, e me toquei de que não era uma pessoa, e sim um animal. Um molecote como eu, me fazendo de macho, mas só Deus sabe o quanto eu estava com medo. Eu ameaçava que ia atirar, e aquilo continuava andando. Até que teve uma hora que eu não aguentei. Eu peguei o candeeiro e decidi que ia lá fora, ver o que era. Eu estava seguindo o barulho das passadas, e quando escutei que vinha para frente da casa, eu saí com o candeeiro e com a espingarda apontada, e eu vi o que era. Um animal feio que só a molecha, e eu nunca tinha visto um bicho daquele. Ele tinha uma cabeça de bicho colada num corpo de gente, peludo, um negócio meio corcunda e com os braços compridos. A boca suja de baba, e de frente com a luz, seus olhos ficaram iguais duas brasas. Meu amigo, quando eu vi aquele negócio, meu corpo ficou paralisado. Parecia que a minha alma tinha saído, e só o meu corpo estava ali. E eu olhando para aquilo, que ficou parado, também me olhando. Acredito que ficamos nos encarando por uns 5 segundos, mas na minha cabeça, aquilo parecia uma eternidade. Até que aquilo deu um rosnado, e eu saí daquele estado de paralisia, e sentei-lhe o dedo no gatilho. Minha espingarda era de 2 tiros, então dei 2 tiros certo na direção dele, e senti que um dos tiros pegou. O bicho deu um gemido feio e saiu correndo para os fundos da casa, dando gritos feios no meio da noite. Minha mãe e irmãos já estavam gritando lá dentro de casa, e eu ainda fui para trás da casa, mas só com aquele candeeiro eu tinha pouca luz à minha disposição. Depois disso, o bicho sumiu no escuro, e minha mãe abriu a porta da cozinha e perguntou o que estava acontecendo. Eu só respondi que não era nada, e que era um bicho que estava em volta da casa, e que já tinha espantado ele. Os meus irmãos estavam acordados, e eu não quis falar na frente deles para não assustá-los, e disse que no dia seguinte ia falar para ela. Ela entendeu que eu não queria falar na frente dos meus irmãos, e o assunto se encerrou. Nós fechamos a casa e nos recolhemos, mas quem disse que eu dormi? Só fiquei matutando que diacho de bicho era aquele. Apesar de nunca ter visto nada parecido, eu sabia que coisa normal é que não era. No outro dia, quando estava com a minha mãe, ela tinha passado um café e me perguntou o que eu tinha visto na noite passada. E se era uma onça que estava à espreita. Eu disse que não, estava mais pro próprio Tinhoso, que estava rondando a nossa casa.
Ela chamou a minha atenção para não falar esse tipo de coisa, mas eu estava falando sério. Eu disse para ela que tinha visto um bicho muito feio. Era um animal misturado com gente, com os dentes para fora da boca e babando. Uma cabeça deformada que lembrava um cachorro, e rosnava e grunhia. E ela escutou tudo atentamente. Minha mãe, ao escutar aquilo, disse que já havia ouvido histórias parecidas com o que eu tinha dito. Os antigos sempre contavam histórias de pessoas amaldiçoadas, de gente que virava bicho e saía vagando pela noite, matando criações e tudo que via pela frente. E isso era um lobisomem. Eu fiquei intrigado, porque o que esse tal de lobisomem faria para aquelas bandas? Nós não tínhamos criações, tinha mal roçado. Só se o lobisomem gostasse de comer batata e mandioca, pois isso tinha muito. Mas ela disse que ela estava grávida, e segundo a lenda, o lobisomem fareja a mulher grávida e bebê recém-nascido, e ele percorre léguas e vai atrás. Eu fiquei com medo de sair para caçar e deixar minha mãe e irmãos em casa. Após esse episódio, alguns dias depois, minha mãe deu à luz ao Lucas, meu irmão caçula. E de forma inesperada, meu tio Magno e sua esposa Arlete chegaram de surpresa em nossa casa. Meu tio Magno era irmão do meu pai e morava na capital. Ele desejou os sentimentos e ao mesmo tempo pediu desculpas por não ter ido até nós mais cedo. Como ele trabalhava na capital, não tinha tempo sobrando para ir de repente até o sítio. O encontro foi bastante emocionante. E conversa vai, conversa vem, eu contei para o meu tio a história do tal lobisomem. E para minha surpresa, meu tio acreditou nas minhas palavras. E disse que se o lobisomem tinha vindo com a minha mãe grávida, de certeza que viria atrás do Lucas, já que era um bebê recém-nascido. A necessidade em nossa casa era grande. Mesmo meus tios levando algumas mercadorias, era muita gente para alimentar. Minha mãe precisava se alimentar melhor. E pela necessidade, eu tinha que sair para caçar. A minha mãe ainda estava de resguardo, mas como nada mais tinha acontecido, tive segurança para tentar sair de casa. Meu tio Magno disse que ia caçar junto comigo. Ele estava com saudade de comer caça do mato e tinha levado uma arma, então ele teria como me ajudar. E eu e meu tio nos arrumamos cedo da noite, nos despedimos de todos e fomos para a mata. Fizemos uma espera num local em que eu usava de costume, e por volta das 11 horas da noite, conseguimos matar 2 porcos. A mesa ficaria farta, e meu tio até disse que ia fazer aquele porco no leite da castanha. Ia ficar tão gostoso que não ia sobrar nem para cachorro comer. Como a caça já estava segura, eu conversei com meu tio se teria problema para a gente voltar naquela hora. Não sei se devido à preocupação, mas eu estava com um mau pressentimento. Eu só pensava que minha mãe, minha tia e irmãos estavam sozinhos em casa e que todos podiam estar correndo perigo. Conversei com meu tio sobre voltarmos e ele concordou. Nós tivemos um pouco de dificuldade para carregar as caças, mas fomos assim mesmo. E quando estávamos numa certa mediação, já próximos de casa, escutamos gritos. E eram minha mãe e minha tia. Nós largamos as caças para trás e corremos, já com as espingardas nas mãos. Quando chegamos no terreno da casa, a porta da frente estava derrubada. E vendo aquilo, subiu um frio na minha espinha. Parecia que eu não estava nem pisando no chão. E eu pensei o pior.
Meu tio tomou a frente da situação e disse que eu devia me recompor, e correu para dentro de casa. Os gritos da minha mãe, da minha tia e dos meus irmãos eram bem altos, e em seguida vinha um som de pancadas. Quando entramos na sala, a primeira coisa que vimos foi o lobisomem esmurrando a porta do quarto da minha mãe. Mesmo não tendo a melhor iluminação, a lamparina nos ajudava a ver o que estava à nossa frente. Vendo aquilo, eu fiquei paralisado, sem saber como agir ou o que fazer. O lobisomem estava muito perto e parecia maior do que na vez anterior, e tinha facilmente uns 2 metros de altura. Meu tio que reagiu e meteu logo 2 tiros nas costas do lobisomem e gritava para que eu também atirasse. Ao ser atingido, o lobisomem largou a porta e partiu para cima de mim, e com uma trombada eu caí no chão, e a espingarda caiu da minha mão. O lobisomem tentou morder o meu rosto. Aquela baba fedia muito, mas a única coisa que eu conseguia era me defender, empurrando ele com todas as minhas forças. O meu tio foi muito corajoso, e se não fosse ele, não sei nem o que teria acontecido. Ele acertou mais 2 tiros no lobisomem, e ao ser atingido, saiu de cima de mim. Meu tio só gritava para eu me levantar e que eu devia atirar também. O lobisomem furioso partiu para cima do meu tio, e eu consegui reagir e meti chumbo. Um tiro a queima-roupa. O sangue lavrou o chão e o lobisomem caiu e gritava que estremecia a noite. O sangue jorrava sem parar, e eu e meu tio não pensamos e só atiramos o máximo que dava. Nem sei dizer quantas vezes disparamos, até que o lobisomem conseguiu se levantar e saiu correndo de casa, em 4 patas. O lobisomem gritava e esturrava no meio da noite e sumiu mata adentro. Meu tio decidiu que não íamos atrás do lobisomem. A prioridade agora era a segurança da família. Meu tio deu a ordem que ninguém saísse do quarto, pois a fera podia voltar a qualquer momento. E eu e meu tio ficamos em claro e em total vigilância, e ficamos acordados até o sol raiar. Felizmente, o lobisomem não voltou, e depois que amanheceu, minha mãe, minha tia e irmãos saíram do quarto, e todos estavam bastante assustados. Depois de se acalmar, eu e meu tio fomos consertar a porta. Um tempo depois, meus tios conversaram com a minha mãe, e a melhor decisão era batizar o Lucas, já que, segundo a lenda, criança que não é batizada atrai o lobisomem. E dessa vez tínhamos conseguido nos livrar daquela situação, mas era melhor prevenir. Depois dos ânimos calmos, meus tios conversaram seriamente comigo e com minha mãe. E o motivo da visita não era só para saber como estávamos, mas também para nos tirar daquele local tão isolado. Meu tio Magno acreditava que era dever e responsabilidade dele cuidar da minha mãe e dos meus irmãos, mas que só podia vir depois que tivesse estrutura para nos buscar. E com aquele ataque, tínhamos um motivo a mais para ir embora daquele sítio. Quanto à identidade do lobisomem, até hoje não sabemos quem era. Eu e meu tio ainda seguimos a trilha de sangue do lobisomem, mas sem sucesso. Naquela mesma semana, arrumamos tudo para nossa mudança e, enfim,
nos mudamos para a capital. Com um tempo morando na capital, conseguimos batizar o Lucas. E graças a Deus, até hoje o meu querido irmão está vivo. Antes de encerrar, aconselho a vocês que têm criança nova em casa que tomem a decisão de batizar o bebê de vocês, para evitar que algo maligno se aproxime. Bem, espero que tenham gostado do meu relato e fiquem todos com Deus. Gostaria de deixar o meu olá a vocês e a todos que acompanham o canal. Meu nome é Odair, sou policial e, devido à minha profissão, não vou passar muitas informações. Espero que compreendam. Esse relato aconteceu comigo e com meu pai, e foi uma coisa muito impressionante, e eu vou tentar contar o máximo que eu conseguir lembrar. Esse ocorrido foi no ano de 2008. Na época, eu estava trabalhando há 4 anos como policial militar. Eu não tinha família. Na verdade, não tinha nem namorada. Eu ainda morava com meus pais e estava me dedicando só para o trabalho. Minha família veio da pobreza e nunca tivemos uma vida de luxo. Sempre foi só eu e meus pais. Mesmo com as dificuldades, meus pais sempre me deram o apoio para estudar. E quando tive a oportunidade, fiz o concurso público e, felizmente, consegui iniciar minha carreira militar. Sabe, eu sempre pensei que antes de constituir minha própria família, primeiro eu queria deixar meus pais em uma situação confortável. Pouco a pouco, consegui reformar a casa deles e comprei uma mobília nova. Meu pai Eugênio sempre foi um homem que trabalhou na roça e nunca teve oportunidade de estudar. Mas na medida do possível, sempre foi um pai presente e me deu suporte para que eu fosse alguém na vida. Meu pai gosta muito de interior. Até acredito que isso lembre a sua infância. Mesmo morando na cidade, ele sempre contava histórias de quando morava no interior. Dava de perceber que ele gosta muito desse ambiente interiorano. Quando meu pai se aposentou, ele soube através de um amigo que tinha um sítio à venda, fora da cidade, perto de onde a gente mora. Esse sítio era bem extenso e seu antigo proprietário havia falecido, e sua família não queria cuidar, e nem moravam no mesmo estado. O valor do sítio estava acessível de certa forma. Meu pai fez um empréstimo e eu ainda ajudei com umas economias que eu tinha. Era o sonho dele, e assim ele podia voltar a viver nesse ambiente que ele tanto gostava. Fomos fazer uma visita nesse sítio, e era muito bonito. Ficava na beira de um rio, e era um ambiente agradável. A casa era bem feita e tinha algumas criações, e espaço para a horta. E meu pai se apaixonou de imediato. Sendo assim, fizemos as negociações e conseguimos comprar o sítio para ele. A minha mãe nunca foi amante de interior. Suas visitas no sítio eram breves. No máximo, ela ficava 1 ou 2 dias e logo voltava para a cidade. E quem passava mais tempo por lá era o meu pai, que só voltava para casa aos fins de semana. Mas isso não era motivo de briga entre eles. Minha mãe sabia que meu pai gostava muito disso e não se importava. Quando eu estava de folga, ia para lá com ele e aproveitávamos para pescar, e eu ajudava ele em seus afazeres do sítio. Era nítido o quanto meu pai estava feliz com aquela terrinha. Certo dia, quando voltava do meu trabalho noturno, ao chegar de manhã, encontrei meu pai em casa. Ele passou uns dias no sítio e voltou para casa naquela manhã. Tomamos café juntos e eu perguntei como estava seu sítio. Meu pai respondeu que não estava muito bem, e fiquei curioso e perguntei o que tinha de errado. Ele falou que tinha um bicho invadindo o terreno e matando as criações dele,
e ele não sabia o que poderia ser. Mesmo trancando os animais no local fechado com trincos, de manhã, meu pai encontrava os trincos abertos e via os restos dos animais, como se o bicho tivesse comido e deixado partes para trás. Ao ouvir as palavras do meu pai, eu disse para ele que tudo isso estava muito estranho. Um bicho não teria a inteligência de abrir um trinco e entrar como se fosse uma pessoa. Podia ser alguém roubando as criações. Mas meu pai disse que era difícil ser um ladrão. Tinha sinais de ataques e animais mortos. Um ladrão teria simplesmente levado, e não matado, ou se alimentado lá mesmo. Apesar desse mistério, meu pai retornou para o sítio, e nada mais aconteceu. O assunto até tinha se esquecido. Mas novamente, criações foram mexidas e mortas. E meu pai até passou a ficar acordado durante a noite, mas nunca via nada. Eu ainda peguei algumas folgas e fui pro sítio com meu pai. E ficamos de tocaia por algumas noites, para descobrir o que estaria causando esse alvoroço. Mas nas noites em que fiquei lá, também não vi nada. E novamente o assunto caiu no esquecimento. Meu pai mantinha sua rotina. Ia pro sítio e depois de alguns dias voltava para casa. Num dia em que eu chego do trabalho, encontro os meus pais cochichando. Eu não quis ser invasivo e sentei na mesa. Depois de um tempo, meu pai sentou do meu lado e começamos a conversar. Perguntei como as coisas estavam, e meu pai me contou que viu que estava atacando suas criações. Eu, curioso, perguntei o que era, e ele respondeu que achava que era um lobisomem, que entrava no sítio e atacava as criações. Eu não interrompi o meu pai. Ele deu detalhes do lobisomem. Ele tinha visto um bicho grande entrar no sítio e atacar seu galinheiro. Mas meu pai não fez nada. Ele ficou com medo, já que estava desarmado. Mas a verdade é que eu não acreditei no que meu pai estava contando. Eu questionei se não era uma onça, ou até mesmo uma pessoa usando uma roupa diferente. Eu disse para ele: o senhor pensou que viu uma coisa, mas viu outra, e isso acontece. Meu pai era teimoso e afirmou que sabia o que tinha visto. Mas eu não acreditava nessas histórias, por ter me criado na cidade. Meu pai prosseguiu dizendo que em sua infância ele sempre escutava essas histórias, de que lobisomem pegava criações, cachorros e até corria atrás das pessoas na estrada. Ele tinha visto e por isso acreditava. E para não ter briga, eu prometi ao meu pai que na próxima folga iria com ele para o sítio, para averiguar essa situação. Eu pedi a ele que, por enquanto, ele não fosse para o sítio sozinho e se acalmasse. Eu insisti para que o meu pai ficasse em casa por um tempo e que depois íamos ver como resolveríamos essa situação. E naquela ocasião ele concordou. Aquela semana tinha sido muito corrida para mim no trabalho. E quando eu enfim consegui ir para casa, quando cheguei, não vi meu pai. Quando perguntei para minha mãe, ela respondeu que o velho era teimoso e tinha ido para o sítio sozinho. Segundo ela, meu pai havia pego uma espingarda velha que tinha comprado, e ele disse que ele mesmo resolveria o problema lá no sítio, e foi para lá. Mesmo preocupado, eu estava muito atarefado no trabalho, e não pude ir para o sítio ajudar ele. Eu tinha que ficar para trabalhar no dia seguinte, e assim correu a semana toda. Nos fins de semana, meu pai sempre voltava para casa, mesmo que ele ficasse a semana inteira no sítio. Eu cheguei do trabalho e enfim tive folga, e minha mãe estava preocupada, pois já estava no fim da tarde. Minha mãe me chamou e disse: Odair, meu filho, seu pai não chegou até agora. Eu tô preocupada com ele. Seu pai comprou uma arma não sei com quem e foi pro sítio,
e não voltou até agora. Ouvindo isso, até eu fiquei preocupado. Eu prometi a ela que iria de moto até lá, ver como ele estava. Eu sempre andava armado, me arrumei e fui. Quando a gente saía da cidade pela BR, entrava numa estrada adjacente, de terra, e para lá era o bendito sítio. Essa estrada de terra não tinha ninguém. Era um acesso exclusivo para o sítio, e ficava no fim da estrada. Ainda era cedo da noite, por volta das 7 horas, e eu já estava na estrada. Estava escuro, e a única iluminação que eu tinha era o farol da moto. Mas estava pilotando de maneira moderada. Como o terreno era irregular, eu estava com medo de cair. Quando eu estava próximo de chegar ao sítio, passei por uma curva e comecei a escutar um barulho no mato, como se algo viesse andando pela beira da estrada, no mato. Eu olhei para trás, pelo retrovisor da moto, mas não vi nada e continuei pilotando, e o barulho me acompanhando. Eu cheguei a pensar que era coisa da minha cabeça, já que eu não via nada e só escutava o barulho acompanhando a moto. Eu prossegui minha viagem, mas após isso passou uns 3 minutos e eu senti uma pancada forte na lateral da moto. Eu me desequilibrei e caí em um areial. Bati os braços, as costelas e fiquei bastante machucado. Eis que quando eu tento me levantar, eu vejo um animal andando na estrada, um pouco mais atrás de onde eu tinha caído. Ele vinha andando meio devagar e era quadrúpede e muito grande. Mesmo com a queda, o farol da moto continuou aceso e deu de ver aquela silhueta grande vindo na estrada. Eu fiquei sem entender que bicho era, mas por instinto coloquei logo a mão no revólver. Quando eu apontei a arma na direção do bicho, aquilo se levantou e ficou de pé como uma pessoa. Na hora, eu vi que aquilo não era normal e atirei umas 3 vezes, e aquilo recuou. Eu ainda dei mais 2 tiros e logo depois aquilo saiu da estrada e entrou na mata. Eu me levantei e me aproximei da moto com muita dificuldade. Eu fiquei escutando tipo um rosnado, um roncado vindo de dentro do mato, e estava próximo, mas eu não sabia onde estava exatamente, e eu fiquei com a arma na mão. Eu tive a impressão que aquele bicho era esperto, por não se aproximar de mim, já que eu estava armado. Se fosse um animal irracional, tinha me atacado com arma ou sem arma, mas aquilo ficou afastado. Enfim, peguei a moto e bati na partida elétrica, e a moto não pegava. Fiquei tentando por alguns minutos, e aquela coisa rosnando à minha volta. Até que enfim a moto funcionou, e mesmo com muita dor, eu subi nela e acelerei para sair dali. Aquilo ainda veio por um tempo no mato, mas eu consegui me afastar e deixei o bicho para trás. E enfim, enxerguei as luzes do sítio acesas, e de longe já comecei a buzinar para o meu pai escutar, para ver se ele abria a porta da frente. Meu pai abriu a porta e já veio com a espingarda na mão, e vendo aquela cena, eu sabia que algo tinha acontecido. Eu desci da moto e já fui contando para ele o que tinha visto na estrada. Meu pai contou que se distraiu, e quando percebeu já estava tarde. E quando tentou voltar para casa, ele viu o lobisomem na estrada, a uma certa distância. Ele retornou para o sítio para pegar a espingarda, e quando voltou, não viu mais nada. Mas como já estava de noite, ele achou melhor voltar para o sítio. O plano dele era passar a noite lá e voltar no dia seguinte para casa. Vendo o lobisomem na estrada, achou melhor não arriscar. E após o acidente, meu pai me ajudou como dava, e ficamos conversando à noite, ambos sem sono. Já para a banda da madrugada,
escutamos o som de alguma coisa andando lá fora, ao redor da casa. Meu pai pegou a espingarda e disse que era o lobisomem de novo. E a essas alturas, não tinha como eu duvidar do meu pai, já que eu tinha visto aquilo também. Ambos armados, e dava de escutar o lobisomem respirando, como se fosse um roncado. Até que o lobisomem bateu na porta da cozinha, querendo entrar, e eu e meu pai metemos chumbo para cima. Depois de atirar, tudo se acalmou. Um tempo depois, abrimos a porta da cozinha, mas tudo ali era iluminado, e quando saímos, vimos aquilo correndo para o fundo do terreno. Era um animal que parecia uma pessoa misturado com bicho. Era meio corcunda e muito grande. Para falar a verdade, quando o lobisomem corria em 4 patas, parecia até que corria se apoiando em cima dos cotovelos. Era algo todo deformado e torto, e muito peludo. Sabe, é difícil de explicar, porque não tem nenhum animal que se pareça com um lobisomem. Corremos e ainda atiramos mais vezes atrás do lobisomem. Minha mira não estava das melhores, por estar machucado, mas meu pai era mateiro e era bom de tiro. Antes do lobisomem entrar na mata, meu pai acertou um tiro e fez o lobisomem cair, mais lá na frente. Mesmo caindo, não demorou muito e se levantou. Era recarregar e meu pai continuava atirando, até que o lobisomem saiu dos limites do terreno e sumiu na escuridão. Meu pai mandou que voltássemos. Ir para aquele escuro era vantagem para o lobisomem. Ali, com tudo iluminado, a gente via tudo, mas no escuro não tinha como competir com aquele bicho. Nós ainda escutamos gritos dentro da mata. Aquilo parecia estar se afastando, e seus gritos pareciam ser de dor. Acho que devido aos vários tiros que meu pai acertou nele. Passamos o restante da noite em claro, conversando sobre o que tínhamos visto. Eu já acreditei no meu pai, e eu nunca tinha visto um animal como aquele, e meu pai contando o que sabia sobre lobisomens. Logo pela manhã, fomos para a cidade. Recebi atendimento médico e descobri que tinha fraturado o braço e as costelas. Ainda mantivemos o sítio, mas meu pai passou uns dias sem ir para lá, e quando ele ia, sempre ia armado com sua espingarda. Após me recuperar, eu retornei com meu pai para o sítio, mas o lobisomem não apareceu, nem na estrada e nem no sítio. Seja quem for, tomou sua lição. Eu não sei se morreu, mas duvido muito. O lobisomem corria muito rápido para uma coisa à beira da morte. Mas foi embora da região, e com o tempo, outras pessoas vieram morar naquela estrada e fizeram suas casas. E logo virou uma localidade movimentada, e não teve mais aparições do lobisomem por lá. Mas dessa vez que só tinha o sítio do meu pai, o lobisomem apareceu sim. E tudo foi verdade, porque eu mesmo cheguei a ver. Bem, espero que tenham gostado do meu caso. E até a próxima. Boa noite. Meu nome é Ronaldo. O relato que vou contar não aconteceu comigo. Quem contava essa história era o meu avô. E na nossa família, sempre tivemos dúvidas se isso era verdade ou não. Alguns da família acreditavam, e tinha outros que não. A partir de agora vou contar como meu avô contava, e espero que vocês gostem. Meu nome é Ataíde. A minha história começa bem cedo, quando eu ainda nem tinha nascido. A minha mãe engravidou de um andarilho, um rapaz que passou pela vila que ela morava. Ela se encantou por esse rapaz e o resultado foi a gravidez. Mas esse homem foi embora e não voltou mais. Foi um namorico que só durou alguns dias.
Quando a minha mãe apareceu grávida, isso foi um escândalo. Naquela época, isso era muito mal visto, e era uma desonra para a família uma mulher engravidar sendo solteira. Os pais da minha mãe não a expulsaram, mas ficaram profundamente decepcionados, e desde então eles não tiveram mais o mesmo convívio. Chegou a época do meu nascimento e, infelizmente, a minha mãe teve muitas complicações no parto. E mesmo a parteira tentando de tudo, minha mãe não resistiu e veio a falecer. Após tantas decepções, os pais dela, meus avós, não queriam ficar na vila onde moravam. Mas eu era uma criança de colo e eles já eram mais idosos, e era complicado cuidar de um recém-nascido. Eis que meus pais de criação moravam ali perto. Eles sabiam da situação dos meus avós e pediram para ficar comigo. Por algum motivo, eles eram um casal sem filhos, e minha mãe de criação tinha o sonho de ser mãe, e agora essa oportunidade se fez. Meus avós maternos foram embora e me deixaram com meus pais adotivos. Inclusive, eles deixaram suas terras para o meu pai adotivo. Ele morava no sítio ao lado, e antes de ir embora, deixaram a escritura com ele, que se tornou o proprietário daquelas terras, e ali se tornou uma propriedade bem extensa. O tempo foi passando e eu fui crescendo naquele interior. Meus pais sempre me trataram muito bem e nunca mentiram para mim. Quando eu tive um certo entendimento, eles me contaram que eu era seu filho do coração, mas não era biológico, mas que me amavam da mesma forma. Meu pai era um homem rústico e à moda antiga, porém sempre foi carinhoso e me ensinava tudo que ele sabia. Fazíamos muita coisa juntos. Ele me levava para a roça e eu era sua fiel companhia. Era praticamente a sombra dele. E a minha mãe também era super carinhosa, e eu sempre respeitei muito os dois, e graças a Deus me deram uma ótima criação. Lá na região onde morávamos, era a fronteira entre Norte e Nordeste. Ali moravam poucas famílias. Os moradores se encontravam na igreja católica durante os domingos, e tirando isso, cada um vivia a sua vida. Porém, como muitos sabem, interior é bem diferente da cidade grande. Lá onde a gente morava, tinham muitas lendas, causos de mau assombro que apareciam nas matas e estradas durante a noite. Porém, tinham duas lendas que se destacavam e que o povo realmente tinha medo. O primeiro era o lobisomem. Todos diziam que tinha um lobisomem que aparecia na região, geralmente na noite de sexta para sábado. E à noite, o pessoal até evitava perambular pelas estradas. O lobisomem passava gritando e esturrando. Às vezes, algumas criações sumiam, mas isso não era algo constante. Mas tinham relatos de pessoas que, perambulando à noite, tinham visto o tal lobisomem. A outra coisa era que tinha uma faixa de mata virgem, que não pertencia a ninguém, e as pessoas que viviam de caça na região evitavam essa mata selvagem, sempre dizendo que lá era um local visagento. Algumas pessoas haviam sumido ali naquele local e nunca mais foram vistas, e aqueles que saíam diziam que era algo que dava medo. Uns diziam que era curupira, outros que era caipora, e outros até diziam que se tratava de um pai do mato. Mas ninguém chegava a um consenso. Só se sabia que tinha algo muito sinistro naquela mata. Ninguém entrava lá para evitar experiências ruins, e isso era levado muito a sério pelos mais velhos, sempre instruindo os mais novos para não adentrar aquela mata e nem perambular nas estradas de sexta para sábado, para evitar cruzar com o lobisomem.
Eu sempre via meu pai sair para caçar e pescar, sempre no período noturno, mas ele não parecia sentir medo. Até perguntei a ele uma vez se ele acreditava nessas histórias. E meu pai disse que acreditava, mas dizia que para onde ele ia era seguro e que eu não precisava me preocupar. À medida que fui crescendo, eu sempre pedia para o meu pai para me levar com ele, mas ele não deixava, sempre dizendo que eu era muito novo e não tinha força física para aguentar o pique dele. Até os meus 16 anos, meu pai evitava me levar. Minha mãe se despedia dele quando saía no final da tarde, e ele só voltava na manhã seguinte para casa. E assim fomos vivendo. Eu, já sendo adolescente, era amigo de outros garotos da mesma idade. Sempre marcávamos de jogar bola, mas quando começava a escurecer, cada um procurava o rumo de sua casa. E em uma certa vez, outros garotos começaram a tirar sarro de mim. Eles falavam mal do meu pai, fazendo chacota de mim, mas eu não estava entendendo o porquê daquilo. Até que um amigo que eu tinha na época, o Claudinho, me chamou e explicou o que estava acontecendo. O Claudinho me contou que o motivo da chacota era que as pessoas diziam que quem virava lobisomem era o meu pai. Pense numa briga que eu arrumei com essa molecada naquele dia. Meu pai era muito bom pra mim e não mexia com ninguém. E ouvindo tanta asneira, parti logo pra porrada. Cheguei em casa todo machucado e com alguns hematomas. Minha mãe ficou preocupada e perguntou o que estava acontecendo. Eu contei tudo para ela, sobre as maldades que diziam do meu pai, e que eu não consegui ficar calado e tinha apelado para a violência. Minha mãe disse que eu não deveria me importar e me consolou, e com tanto carinho eu larguei esse assunto de mão. Mas no fundo, eu fiquei com aquilo na cabeça. O será tinha chegado à minha mente. Eu percebi que supostamente à noite, nos dias em que o lobisomem aparecia, o meu pai nunca estava em casa. Às vezes, durante a madrugada, a gente ouvia o suposto lobisomem gritando na estrada. Era algo muito feio, e me toquei que sempre estava só eu e a minha mãe. E no final, eu acabei ficando curioso. Desde esse dia, fiquei observando meu pai, que mesmo estando na casa dos 50 anos, era robusto e parecia que nunca se cansava. Até que em uma determinada ocasião, estávamos pescando no rio, e eu criei coragem e perguntei para ele: Pai, o povo diz que é o senhor que vira lobisomem nas estradas aí pela noite. Isso é verdade? Meu pai ficou sério, me olhou de canto de olho, e eu pensei que ele ia brigar comigo. Mas não demorou muito e ele sorriu. Fez um cafuné na minha cabeça e perguntou se ele tinha a cara de quem virava bicho. Eu sorri com ele e respondi que não. Meu pai disse que eu devia ignorar isso. Continuamos pescando e o assunto caiu no esquecimento. Eu já estava com 17 anos e já fazia algumas tarefas sozinho. Meu pai já havia me ensinado a caçar, mas eu fazia isso no período do dia. Não saía à noite, não fazia espera nem nada do tipo. Meu pai não deixava. Ele só permitia que eu fizesse isso durante o dia. As histórias na região persistiam, mas eu continuei com a minha vida. Até que certa vez aconteceu algo diferente comigo. Bem, eu estava caçando na divisa do nosso terreno durante o dia. Eu avistei um veado a uma certa distância, bicho bonito, e eu queria pegar ele para impressionar os meus pais. Eu atirei a primeira vez e errei, e o bicho correu mais adiante. Quando chegou numa certa mediação, ele parou, e eu comecei a seguir aquele animal.
e toda vez que eu me aproximava, o bicho se afastava mais, e eu continuei seguindo ele. O tempo voou. Passei o dia nessa perseguição. Para as bandas do final da tarde, eu não vi mais esse veado. E é aí que eu fui me atentar para onde eu estava. E ali eu percebi que eu estava perdido. Eu ainda subi em algumas árvores, mas a mata era muito fechada e eu não consegui ver onde devia ir. Logo escureceu e eu já não conseguia ver um palmo diante do nariz. O que pude fazer foi juntar alguns galhos secos. Meu pai sempre me dava uma pederneira quando eu ia caçar, e eu acendi uma fogueira e fiquei no pé de uma árvore durante a noite. E quando amanhecesse, eu ia tentar voltar para casa. Por um momento, eu ainda pensei em tentar voltar, mesmo durante a noite, mas era muito perigoso. Por ali tinham muitas onças e cobras venenosas. Eu já estava perdido, e se uma cobra me mordesse, eu ia direto para o caixão. Eu preferia acender o fogo para afastar os animais. E como estava muito frio, a uma certa hora da noite, eu acabei pegando no sono. Rapaz, eu nunca tinha passado a noite na mata, e o negócio não é fácil. Umas horas da madrugada, escutei risadas na mata, e assovios, e não era igual de gente. Não sei explicar, mas aquilo zumbia nos ouvidos, e arrepiava o corpo todo. Aquilo me deu medo, mas fiquei perto do fogo. O barulho ao redor, mas eu fiquei quieto. Eu escutava barulho de gente conversando, mas não entendia o que diziam. Eu também escutava como se alguém batesse nas árvores. E isso durou a noite inteira. Às vezes, o barulho se aproximava mais de onde eu estava, e outras se afastava, e até pedras jogaram em mim. Eu estava assustado e rezava tudo que eu sabia. Vez ou outra, tacavam pedra próximo de onde eu estava, mas de certa forma, seja lá o que fosse, mantinha distância. Aquela foi a noite mais assombrosa que passei, mas quando vi que estava clareando, tudo foi parando, e eu tentei achar o caminho de volta para casa. Quando o dia clareou, eu dei graças a Deus. Caminhei bastante, mas não via nada que eu conhecesse. Eu entendi que eu tinha entrado na mata fechada que eu não devia. Eu tentei me orientar pelo sol. Pegava o facão e marcava os troncos das árvores, assim como meu pai havia me ensinado. Ele dizia que caso eu me perdesse, marcando as árvores, tinha uma direção para ir, caso voltasse para o mesmo lugar. Eu andei bastante, subi morro e desci morro no meio da mata. Já era de tarde, mas eu estava cansado e fiz uma pausa para descansar. Mais à frente, olhei numa árvore e vi um corte. Foi aí que eu percebi que eu estava andando em círculos. O dia já estava finalizando e de novo eu comecei a sentir medo, pois à noite era muita assombração naquela mata. Eu tive uma ideia. Já que eu não ia conseguir voltar para casa, ia fazer uma espera em uma árvore. Eu não ia ficar no chão como fiz na noite anterior. E assim eu fiz, e consegui ficar em cima de uma árvore. Cedo da noite, tudo ficou tranquilo, mas para as bandas da madrugada, tudo se repetiu. Os mesmos barulhos da noite anterior. Eu tinha saído de casa na quinta, e já estava na sexta-feira à noite. Eu estava há 2 noites fora de casa, e o cenário não era nada bom. Além de tudo que eu escutava na mata, teve uma hora da noite em que, seja lá o que fosse, sacudiu a árvore em que eu estava. Aquilo sacudiu tanto que a árvore até estalava, e mais uma vez eu passei por um grande sufoco. E seja lá o que fosse aquilo, sabia exatamente onde eu estava. Eu comecei a gritar bastante, até que uma hora aquilo parou.
e, tomado pelo desespero, eu desci da árvore e comecei a correr na mata. E enquanto eu corria, senti que algo corria atrás de mim e me açoitava com uma espécie de chicote nas costas. Aquilo ria, me batia e me acertava, mas quando eu olhava para trás não via nada. Eu já estava todo machucado e sangrando, mas continuei correndo. Teve um momento em que eu só gritava e cheguei numa parte descampada. Nesse descampado, seja lá o que fosse, parou de vir atrás de mim e de me bater, mas eu continuei escutando os barulhos. Eu estava tão exausto de correr que ali mesmo eu fiquei jogado no chão. Quando eu tive forças para me levantar, escutei um barulho de mato se quebrando, mas o barulho vinha da frente, vinha da direção oposta ao que eu tinha vindo. Alguma coisa corria da direção em que eu tentava ir. Eu senti que outra coisa corria na minha direção. Era questão de tempo para sair bem onde eu estava. Eu não tinha para onde correr nem onde subir. A verdade é que eu não dava conta, devido à exaustão, e por estar todo machucado. Não me orgulho disso, mas ali eu só me entreguei. Naquele descampado tinha iluminação. O céu estava limpo e a lua bem cheia no céu. O barulho de mato se quebrando se aproximava cada vez mais, até que algo saiu da mata e apareceu naquele descampado. Quando eu bati o olho, era um bicho muito grande, pelos negros e aqueles olhos amarelos, que se destacavam mesmo na noite. Aquilo ficou me encarando de longe após varar no descampado. Na hora eu lembrei das histórias. Me toquei que aquilo era o lobisomem. Daí eu pensei, o que estava ruim acabou de piorar. Já não bastava os assombros me batendo, agora o lobisomem vai me comer, aqui no meio da mata. Eu fiquei lá sem conseguir me mexer. Eu estava morrendo de medo, e o lobisomem veio se aproximando de mim. Quando chegou a uma certa distância, ele farejou na minha direção e deu uma espécie de rosnado. Meu amigo, quando o lobisomem rosnou para o meu lado, parece que a minha alma saiu correndo do meu corpo. Ali, eu quase fiz nas calças, mas não me mexi. Fiquei parado, olhando para ele. O bichão se levantou e era grande mesmo, ó. Enquanto isso, na mata atrás de mim, os barulhos continuavam, de assovios e gargalhadas. Mas o lobisomem olhou para lá, soltou um urro muito alto na direção da mata, e logo em seguida, tudo ficou em silêncio. E o lobisomem não se aproximou tanto de mim. Ele ficou mantendo distância, virou de costas para mim e andou. E numa certa mediação, o lobisomem parou e ficou me olhando. E como eu estava parado, ele voltou e ficou me olhando. Rosnou novamente e fez um sinal com a cabeça. Eu entendi que o lobisomem queria que eu o seguisse. Eu já estava lascado mesmo, né? Então me levantei e fui andando. O lobisomem andava mais na frente no mato e eu ia mais atrás. E quando o lobisomem via que eu parava, ele rosnava, como se quisesse me induzir para não parar de andar. E para trás da gente, ainda dava de escutar ao longe um pouco dos barulhos, de assovios e gargalhadas. Mas eu continuei seguindo o lobisomem. Acho que eu segui aquele lobisomem por quase 1 hora. Ele sempre andava na frente, no meio daquela mata fechada. Rapaz, só Deus sabe como eu estava ali. Na minha cabeça, a qualquer momento o lobisomem ia virar na minha direção e me rasgar inteiro. Mas eu segui aquele lobisomem mesmo assim. Nós continuamos andando, até que teve 1 hora em que saímos no limpo, justamente na estrada. Quando eu vi a estrada, o lobisomem ainda me olhou por um tempo, mas depois correu pela estrada mesmo, mas na direção oposta à minha, e saiu gritando e correndo.
e eu fiquei lá, sem saber o que fazer. O medo me paralisou e eu fiquei um tempo parado tentando me acalmar. Eu respirei fundo e já sabia mais ou menos onde eu estava. Mesmo estando de noite, eu sabia a direção que ficava a minha casa, e o luar ajudou a ver um pouco o caminho. Eu andei mais um pouco, até que consegui chegar em casa. Bati na porta e chamei por minha mãe, e logo abriu a porta aos prantos de choro. Me abraçou, me beijou e agradeci a Deus por ter ouvido suas orações. Eu perguntei pelo meu pai e ela respondeu que ele tinha saído à minha procura. Quando ela disse isso, eu soube na hora. Meu pai era mesmo quem virava lobisomem naquela região, e por isso que eu não fui atacado. Só assim para ele me encontrar naquela mata fechada. Mas naquele momento eu fiquei calado e só fiquei feliz por estar em casa. No dia seguinte, de manhã cedo, meu pai chegou em casa e perguntou por mim. A minha mãe respondeu que eu já estava em casa e ele me abraçou. Tomamos café juntos e conversamos. Minha mãe levantou e foi fazer as coisas de casa, e ficou eu e ele na mesa. Eu dei um tapinha nas costas do meu pai e agradeci a ele por ter me livrado daquela situação complicada. Se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim. Meu pai ficou triste, mas depois me respondeu que era complicada a sua situação. Mas disse que eu não precisava ficar com medo dele. Meu pai disse que era assim, mas que lembrava de tudo. Isso era uma sina que ele tinha, e repetiu mais uma vez para que eu não tivesse medo dele. Eu respondi que não tinha medo dele, mas que levei um susto, porque eu já tinha perguntado uma vez e ele negou. E claro, isso me assustou. Meu pai me disse que ficou com medo de me contar a verdade e que eu ficasse com medo dele, ou até pior, que eu começasse a odiá-lo. Nessa hora, minha mãe retornou e se juntou à conversa. Ela sabia da condição do meu pai, e eles me contaram que isso era coisa que passava de pai para filho. Era algo da família do meu pai, e por esse motivo eles não tinham filhos. O meu pai sabia que se botasse um filho no mundo, o filho passaria pelo mesmo que ele passa. Por isso, ele era feliz de me ver crescendo, mas sabendo que eu não teria essa sina, e me considerava seu filho de verdade. Foi dessa forma que eu descobri o segredo do meu pai. Mas depois disso, nada mudou entre a gente. Quando era o dia dele cumprir sua sina, ele saía de casa à boca da noite, e de madrugada a gente escutava ele passando na estrada. Às vezes, ele até se aproximava da nossa casa, e minha mãe pedia para o meu pai deixar a gente dormir. Quando ele escutava a voz da minha mãe, ele ia embora e só voltava no dia seguinte. Eu cresci e constituí família, e meus pais foram ficando idosos. E depois de um tempo, meu pai faleceu devido à idade, e ele foi primeiro que a minha mãe. Apesar dessa sina, ele foi o melhor pai que eu poderia ter, e graças a ele, seja lá o que tinha de maligno naquela mata, não fez o pior comigo, porque já me batia e me espancava, e sabe-se lá o que aquela coisa ia fazer comigo se meu pai não aparecesse. A lição que tive foi que mesmo dentre os lobisomens, alguns deles não são de todo mal. Alguns não têm escolha de como cumprir essa sina, mas isso não faz deles pessoas ruins. Confesso que é difícil acreditar nessa história, mas é como tudo aconteceu. Quem quiser acreditar, que acredite. E quem não quiser, não vai me ofender. Mas espero que tirem uma lição disso tudo, de não julgar as coisas pela aparência, pois nem tudo que tem uma aparência intimidadora é necessariamente ruim.
Bem, esse foi o meu relato e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!